Fala, meu povo, minha povo, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, sou advogado e sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. Voltamos ao nosso projeto chamado Segunda Instância, onde comentamos as principais notícias que repercutiram no mundo jurídico e podem também repercutir na sua vida e que ocorreram geralmente na semana anterior à gravação deste vídeo. Bom, vamos à primeira notícia. Procon aplica multa milionária à Globo por propaganda enganosa. A Rede Globo ela foi multada em 9,9 milhões de reais pelo Procon de São Paulo por propaganda enganosa referente ao Brasileirão de 2019. O Campeonato Brasileiro 2019 foi anunciado que ocorreria a transmissão de todas as partidas nos canais Premier pertencentes à Rede Globo. Mas a Rede Globo deixou de transmitir os 6 primeiros jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2019, bem como não transmitiu nenhum dos jogos do Atlético Paranaense, o que pode ter lesado os consumidores, por isso a aplicação da multa. O nosso segundo tema de hoje é o desembargador nega dar prioridade à fala de advogada grávida no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, há uma lei na advocacia onde pessoas idosas, gestantes, deficientes, eles têm sim prioridade em sustentações orais e audiências nos tribunais. Eles conseguem antecipação nesse mesmo dia. Vamos supor que está marcada uma sustentação oral, ou uma audiência para 10 horas da manhã e a pauta se iniciou 8. Assim que esses advogados e as outras partes também chegarem na audiência, é possível realizar essa antecipação. O desembargador Luiz Alberto de Vargas é investigado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, após negar o pedido de prioridade de fala a uma advogada gestante durante uma audiência. A advogada Mariane Bernardi de Oliveira, no 8º mês de gestação, pediu várias vezes a preferência para realizar a sustentação oral, mas Vargas negou os pedidos realizados pela advogada. O magistrado adicionou que a decisão do processo já previa a vitória do cliente de Mariane. Assim, a defensora poderia ter desistido de fazer sua sustentação oral. Nosso terceiro caso de hoje é: mulher é demitida de adega e derrama 13 milhões de reais em vinhos para se vingar. Uma espanhola foi presa após sabotar uma adega em que trabalhava. Após ser demitida, a mulher abriu propositadamente 5 barris, causando o derramamento de 60 mil litros de vinho. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Esse vinho era avaliado mais ou menos em 2,5 milhões de euros. Esse caso aconteceu na Espanha, e convertendo em reais seria algo em torno de 13 milhões. Fazendo um paralelo com o Brasil, sim, nesse caso a funcionária poderia ser cobrada também por esse valor que foi perdido pela empresa, mas sabemos que, em regra geral, infelizmente, a empresa vai ficar com prejuízo, já que provavelmente a funcionária não teria como arcar com esses valores de 13 milhões. Bem como sim pode ser presa a dano patrimônio privado, ou melhor, pode ser condenada, mas não necessariamente presa, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Pode ser que essa pena seja convertida em outro tipo de regime, tá bom? O nosso próximo caso: STF considera estupro beijo de crianças de 12 anos. Ocorreu um caso entre um adulto e uma criança de 12 anos, ocorreu um beijo, e o STF manteve a condenação de um réu pelo crime de estupro de vulnerável. A decisão relatada pelo ministro Flávio Dino, na qual o colegiado reafirmou decisão do STJ e a importância de proteção integral a crianças e adolescentes. O relator mencionou que a opção legislativa sobre o crime de estupro de vulnerável é clara. Bom, enfim, uma decisão sensata do STF, e o ministro Flávio Dino, apesar da sua conotação política, tem sido, até ao meu ver, muito surpreendente no STF, com decisões até bem sensatas em favor da população em geral. Bom, e por último, não menos importante, acredito que a maior polêmica da última semana
o STF decide descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Para quem não sabe, o STF decidiu descriminalizar a maconha para uso pessoal de até 40 gramas por pessoa. Bom, a maioria entendeu que o porte de maconha para uso pessoal deve ser um ilícito administrativo e não penal. A determinação, vale frisar, não representa que o Supremo esteja legalizando ou liberando o uso de entorpecentes, ou seja, o uso de drogas permanecerá como um ato ilícito. Com isso, quem agir de forma ainda estará sujeito a sanções que estão na legislação, incluindo advertências sobre os efeitos de uso de drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O Supremo foi provocado a se manifestar a partir de um recurso que chegou à corte em 2011, e olha aí você, meu cliente, falando que seu processo está parado há um ano. Esse processo aí é de 2011 e já estamos em 2024. O caso envolve a condenação a 2 meses de prestação de serviços à comunidade de um homem que portava 3 gramas de maconha. O que chama a atenção desse porte de drogas não é necessariamente o porte de drogas ou a quantidade, mas ele estava já no Centro de Detenção Provisória de Diadema de São Paulo. O processo envolve a discussão sobre a validade de um trecho da Lei de Drogas de 2016. A lei estabelece que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No entanto, a legislação não fixa a pena de prisão para a conduta, mas sim sanções como advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medidas educativas. Ou seja, embora um delito, a prática não leva o acusado necessariamente à prisão. Além disso, determina que cabe ao juiz avaliar se o entorpecente é para uso individual. Diferenças entre discriminação, despenalização e legalização. Vamos diferenciar esses 3 modos aqui para facilitar para vocês. Despenalizar significa substituir uma pena de prisão por punições de outra natureza. Legalizar é estabelecer uma série de leis que permitem ou regulamentam uma conduta. Já descriminalizar consiste em deixar de considerar uma ação como crime, ou seja, em âmbito penal a punição deixa de existir, mas é possível ainda aplicar sanções administrativas ou civis. Em resumo, tá? Vamos ser sinceros, para dar um tapa, vai continuar tomando tapa da polícia provavelmente, mas você não necessariamente vai ser preso, você que deseja utilizar essa droga especificamente. Essa decisão do STF gerou uma crise entre os poderes, né? O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, já se manifestaram a respeito, já que o STF está legislando e não seria um poder do STF legislar. Embora, né, nós vemos aqui no Brasil diversas decisões onde há uma legislação do STF e os deputados, em regra geral, aceitam a decisão, até porque a grande maioria tem rabo preso, né, tanto deputados quanto senadores, e não fazem nada para mudar essas decisões do STF. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente ou se é só por se tratar de um ano eleitoral que eles estão fazendo uma reclamação um pouco acima do tom, viu? Por hoje é isso. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, sempre @NicolasSalesADV. Muito obrigado e até o próximo vídeo.